Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje é uma aula específica, para os editais que cobram sobre o Outlook. Nós vamos entender o que seria o Outlook, para que serve, qual é a sua estrutura e o seu respectivo funcionamento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria o Outlook. O Outlook, gente, nada mais é do que um correio eletrônico, certo? E para que serve o Outlook? O Outlook é um gerenciador. Só que antes de entender qual a sua estrutura, e qual é o seu funcionamento, a gente precisa saber algumas coisas muito importantes. Primeiro, correio eletrônico ou e-mail, é o método de enviar e receber mensagens utilizando a internet. Primeira coisa que você tem que ter ciência é o quê? Que para que funcione, um correio eletrônico, eu necessito da internet. Ok? Bom, a recepção de um e-mail, ela não é de forma instantânea, Como assim forma instantânea? Instantânea é que em tempo real pode demorar alguns minutos, Dependendo se o seu receptor, você envia, o seu receptor está sem internet, dependendo vai levar horas, dias, até quando voltar a sua internet, ok? Então, primeira coisa, não é instantâneo, não é em tempo real, tá? Não é instantâneo, tá ok? Podendo ser acessado por multidispositivos e multiplataforma. O que seria o multidispositivos? Várias opções de equipamentos. Poderemos citar tablets, poderemos citar notebooks, tablets, até Smart TV. Tá ok? Então, isso que seria um correio eletrônico. Mas o senhor me falou, professor, que a aula seria sobre Outlook. Sim, Outlook é um aplicativo que permite gerenciar quem? O correio eletrônico. Então, eu preciso saber sobre correio eletrônico e eu preciso saber também sobre Outlook. Os dois trabalham de forma conjunta, ok? Bom, entendemos que o correio eletrônico é um e-mail, que ele não é instantâneo, que eu acabei de falar. Isso cobra-se muito em concurso, porque várias pessoas imaginam porque eu envio e-mail, e na maioria das vezes, quando você envia o e-mail, o receptor já recebe, que ele trabalha em tempo real. Não, isso depende de N fatores. Depende do aplicativo, depende do local, distância, se ele possui anexo. Então, vamos entender quais são as características de um e-mail. Primeiro, gratuito. Alguns possuem tipos digamos assim, tipos de e-mail, tipos de correio eletrônico. Por exemplo, até 5 GB de armazenamento é gratuito. 10 GB é um preço, 1 TB é um preço e assim por diante. Tá? Então, ele é gratuito, ele tem alta velocidade, porque se estiver funcionando toda a internet, tanto do emissor, tanto do receptor, ele é praticamente em demora milésimos de segundos, e o usuário nem prevê que houve uma lentidão no processo de transferência, e ele permite também fazer transferência de arquivos. Já caiu algumas bancas e nós temos que ficar atentos com isso, porque ele quer não só informática básica, ele quer entender o conceito, se você consegue trabalhar com essa ferramenta. E o Outlook, para você que vai ser locado no órgão público, é uma ferramenta essencial. Por quê? Toda e qualquer atividade tem que ter um e-mail. Diga-se de passagem, gente, hoje, e-mail ele é um documento formal. Tá? O que seria um documento formal? Comprova se você fez ou não fez determinada atividade. Eu já digo para vocês, se cair em concurso público, emissão de relatório, não imita somente ele fisicamente. Tá? Envie o e-mail conforme solicitado, está sendo impresso, está sendo enviado, está sendo encaminhado determinado e-mail, determinado relatório, enfim. Por quê? Porque hoje o e-mail é um documento formal, tá ok? Bom, e no quesito transferência de arquivos, tá? Se cair o seguinte, um e-mail eu posso anexar qualquer tipo de arquivo? Falso. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter uma sessão de dicas, posteriormente, que arquivos executáveis, o que é um arquivo executável? Que permite instalar, que permite executar alguma coisa, ele não é anexado.
Tá? E outro, o termo anexar sempre vai estar vinculado ao e-mail. O que é anexar? Você agregar dentro do seu e-mail. Tá? Você incorporar dentro do seu e-mail. Então, não é qualquer tipo de arquivo que permite ser anexado. Outra coisa, o tamanho. Tá? O tamanho varia, tá? Do seu domínio. Ah, professor, mas o que seria domínio? Domínio nada mais é o provedor de serviços, tá? Por exemplo, o Gmail, ele tem um padrão, né? De no máximo 5 megabytes, por exemplo. Então, se eu tiver uma foto que tenha o tamanho de 6 megabytes, eu não consigo enviar esse e-mail. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, que o anexo, né, é maior que a quantidade, né, que o tamanho específico. Então, o que você precisa fazer, por exemplo, se cair num concurso público? Se você necessita enviar aquela foto, né, e essa foto tem que ser enviada por e-mail, você precisa comprimir, né? Tanto é que nós tivemos uma aula de software, que você vai utilizar aplicativos tais como o WinRAR, né, WinZip, né? Que seria comprimir? Diminuir o tamanho, tá ok? Diminuir o tamanho, ficou 5 MB, aí sim você consegue enviar esse e-mail. Então, não é qualquer arquivo que você consegue enviar e não é qualquer tamanho que você consegue enviar. Então, fiquem atentos com essas pegadinhas, tá ok, gente? Outra coisa, pode perguntar no concurso público para você também, quando se trata sobre Outlook, sobre a composição do seu e-mail. Tá ok? Então, eu criei um macete aqui para ficar mais fácil para você. Quando você trabalha com e-mail, você tem o CP e você tem o D, seguido do arroba, tá? O que seria o CP? A caixa postal. Ah, professor, o que seria a caixa postal? O nome do seu e-mail, tá ok? E o que seria o domínio? O servidor, o meu provedor de serviços. Tá ok? Então, aqui seria a minha identidade, né, perante ao Gmail. Então, o e-mail profjoãokleber@gmail.com, ele existe, porque ele tem a minha identidade e ele tem o meu provedor. Então, o arroba, gente, olha aí, ó, o arroba ele separa a identidade do provedor de serviços. Então, todo o e-mail ele é composto desta forma, ok? Bom, já entendemos o que seria, né, um e-mail, né? E agora a gente vai adentrar para o assunto que é muito cobrado, que é essa questão do Outlook, tá ok? Para que você entenda aonde se encaixa o Outlook no correio eletrônico, você pode entender que é o seguinte, existem dois tipos de serviços de correio eletrônico. Existe o webmail, tá ok? E existe o cliente de e-mail. Também algumas bancas cobram a questão de intranet, tá? Vimos que o que seria intranet é uma rede restrita, né? Uma rede dedicada a um determinado tipo de pessoas, órgão, tá ok? Bom, gente, entendemos então a sua composição, né? Como funciona o e-mail. Agora a gente tem que entender o seu funcionamento. Quando se toca no assunto e-mail, existem duas formas de você trabalhar, certo? Você pode trabalhar utilizando o webmail ou você pode utilizar o cliente de e-mail, tá ok? Professor, qual que é a diferença? O webmail, ele precisa da internet, porque ele é 100% online. Ah, mas quer dizer que o cliente de e-mail não precisa de internet? Não necessariamente. A ideia principal é o seguinte: vai acontecer em alguns casos que o teu chefe, por exemplo, ou uma pessoa de uma hierarquia direta a você, ou o seu delegado, por exemplo, ele necessita, né, de um e-mail que você recebeu na semana passada, né, uma informação que ele recebeu na semana passada. Se você estiver utilizando o webmail, né, que é via um aplicativo de navegação, nós podemos citar aí Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, o Internet Explorer, que agora foi substituído pelo Edge, né? Você precisa ter acesso à internet para verificar os e-mails recebidos, os e-mails enviados e tudo que você vai receber, certo? Se não tiver acesso à internet, você não tem acesso a nada. Então, de certa forma, você fica preso à internet. Sem internet, você não trabalha, certo? Quando você trabalha com cliente de e-mail, que é o assunto da nossa prova, o Outlook, você não necessariamente
fica preso à internet. Por quê? Claro que se você vai receber alguma coisa nova, né, e não tem acesso à internet, você não vai receber mesmo. Só que os e-mails recebidos há uma semana atrás, há um mês atrás, há 15 minutos atrás, né, que a internet caiu tem 10 minutos, mas o e-mail recebido há 15 minutos atrás, você tem acesso. Então, você consegue trabalhar de certa forma, tá ok? Então, quando você trabalha com uma ferramenta, né, tal como o Outlook, você tem essas vantagens, se comparada a um cliente de webmail, por exemplo. Né? Não tem internet, você não trabalha. Já se você configurou o Outlook, né, o aplicativo, que é específico para gerenciar correios eletrônicos, você consegue trabalhar. Você apenas não conseguirá trabalhar com coisas novas. E isso faz uma diferença crucial. Tá ok? Pode acontecer também de cair na tua prova e cobrar sobre intranet. Né? Intranet nada mais é, né, do que uma rede interna, né, uma rede de acesso a determinadas pessoas. Tá ok? Para ficar mais fácil o entendimento, eu separei um slide sobre protocolos. Tá? Protocolos, para quem não se lembra, nada mais é do que uma normatização do uso da rede de computadores. Né? Para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo você aprender e lembrar na hora da prova. São regras, são leis. Então, existem leis para enviar e-mail e existem leis para receber o e-mail. A lei que faz você receber e-mail é um protocolo chamado SMTP. Tá? A lei que refere-se ao recebimento de e-mail é uma lei chamada POP3 ou IMAP. Tá ok? Para que funciona isso? O Outlook vai entrar neste caso aqui. Porque o Outlook você pode configurar ele de duas formas. Quando se trata sobre recebimento. Tá? Fiquem cientes sobre isso. E-mail, né, para enviar é só um tipo, SMTP. Agora, quando se trata sobre recebimento, tem o POP e o IMAP. O POP, gente, vou colocar até um atalho aqui para facilitar na hora da prova. Ctrl X. Qual que é a diferença entre Ctrl X e Ctrl C? Ctrl X move, Ctrl X transfere. Então, a ideia principal do POP é o seguinte. Quando você instala o Outlook, né, na sua máquina, está aqui. Ó. O Outlook está instalado na tua máquina aqui. Certo? Se você configura o POP, o que acontece? Ele sincroniza com o provedor de serviços. Vamos utilizar o Gmail, por exemplo. De tal forma que ele verifica o seguinte. Tem e-mail novo? Tem e-mail novo do fulano. Então, o que ele pega? Ele pega esse e-mail novo e transfere para o seu computador. Uma vez que transferiu, que é a palavra correta, sincronizou, né, fez o sincronismo com a sua máquina, ele apaga daqui. Por isso que é a ideia do Ctrl X para você lembrar na hora da prova. Então, se você configurou o seu Outlook para receber e-mail utilizando o protocolo POP3, o que vai acontecer? Toda vez que chegar um e-mail novo e a tua máquina, o teu computador, teu celular, teu tablet sincronizar, ele vai dar baixa no servidor, de tal forma que ele apaga aqui e transfere para cá. Tá ok? Professor, isso é bom ou é ruim? Depende, né? Tem muitas pessoas que saem do serviço, mas o serviço não sai dele. Né? Para essas pessoas é interessante, até por questão de segurança da informação. Porque hoje a informação, né, é o maior ativo de uma empresa e de um órgão público. Então, o que acontece? Quando você trabalha com POP3, certo? Só vai ter acesso aos seus e-mails se você utilizar aquela máquina do teu órgão público. Então, você não vai conseguir visualizar os e-mails anteriores se você, por exemplo, navegar via web. Eu consigo navegar via web? Consegue. Né? Por exemplo, aqui é um servidor web, aqui é um provedor de serviço de e-mail, certo? Todos os e-mails enviados, recebidos e baixados vão estar aqui nessa máquina. Se eu quiser acessar da minha casa, por exemplo, o meu e-mail, vou conseguir? Vai, só que você não vai ter acesso ao quê? Aos e-mails recebidos, aos e-mails enviados. Somente os e-mails que você recebeu agora, por exemplo. Os anteriores você não tem acesso. Essa que é a ideia do POP3. Tá? Então, ele move, ele cria a ideia de intranet.
NET. Uma rede, determinado local, determinado público somente tem acesso, não é aberto a todas as pessoas. Só que isso é bom pela questão de segurança, né, pela questão de confidencialidade, só que você imagine só, e se essa máquina pifar? Se essa máquina pifar, e se você não ter realizado um backup, você perdeu todos os seus dados. Para isso, existe um novo tipo de recebimento. Recebimento esse denominado de IMAP. Tá? Aqui não se tem a ideia do Ctrl X. Aqui se tem a ideia do Ctrl C. O Ctrl X move e transfere. O Ctrl C faz uma cópia. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o provedor do Gmail, utilizando o mesmo exemplo, né? Só que aqui eu tenho a máquina do meu serviço e aqui eu estou utilizando o notebook da minha casa, por exemplo. Uma vez que eu estou utilizando o Outlook tanto aqui quanto aqui, certo? Fez a sincronização, o que que acontece? Ele manda uma cópia para essa máquina. Se eu fiz o sincronismo com essa máquina, ele manda uma cópia para essa máquina. Então, o que acontece? Eu tenho a informação sempre salva, tanto no cliente quanto no servidor. Então, isso te traz mais segurança. Mas tem aquele porém, né? Segurança de salvar os arquivos, porém, a pessoa pode ter acesso à sua informação em qualquer local, desde que esteja bem configurado e ele tenha acesso às credenciais de login e senha. Tá ok? Então, essa é a diferença entre o IMAP e o POP. Temos que ficar muito atento, porque isso não cai em concurso público. Praticamente despenca quando se trata sobre correio eletrônico. Ok? Bom, entendemos então qual é a sua composição, entendemos então qual é o seu funcionamento, e agora a gente vai entender os assuntos mais cobrados quando se trata sobre o Outlook. A estrutura do Outlook, né, apesar das versões 2010, 2013, 2016, até mesmo algumas bancas cobram 2007, é praticamente as mesmas, né? O que muda mais é a parte de design e as nomenclaturas, tá? E o que eu preciso ficar atento? Caixa de entrada. Para que serve a caixa de entrada? Aqui está o seu recebimento de e-mail, gente. Então, todo e-mail que você recebe, ele vai para a caixa de entrada. Todos os e-mails que você envia já fica até meio que, digamos assim, óbvio, né? Tudo que você envia de e-mail fica nos itens enviados, tá? Tudo que você envia fica... Opa, está assinando português. Fica nos itens enviados, perdão. Bom, rascunho. Você está trabalhando ainda com e-mail. Você não encaminhou ainda. Você está o quê? Redigindo, gente. Você está redigindo. Você está construindo o e-mail ainda. Então, o que pode cair no concurso público? Uma vez que o e-mail se encontra em rascunho, significa que o receptor já teve acesso? Falso. Tá? Uma vez que o e-mail encontra-se enviados, o receptor teve acesso ao e-mail? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok? Então, olha a diferença. Rascunho e enviados. Aqui você está redigindo, você está em andamento. Tá ok? Caixa de saída. Tá? Vamos voltar àquele assunto, né? Sobre web e-mail e sobre cliente de e-mail. Imagine só. Você tem um e-mail muito importante para enviar para o teu chefe. Né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho que encaminhar um e-mail para o Luiz falando de um edital tal. Certo? Só que eu estou sem acesso à internet agora. Né? Só que como esse e-mail é muito importante, né? Eu preciso que, assim que voltar à internet, ele já encaminha para mim automaticamente. Certo? Então, o que seria isso? Eu vou redigir o e-mail, vai entrar em rascunho, e eu vou clicar lá para enviar. Certo? Mas aí você fala assim, mas professor, você não tem acesso à internet, como é que vai enviar esse e-mail? Simples. Quando você não tem acesso à internet, ele vai para a caixa de saída. Certo? Para a caixa de saída. Uma vez que voltou à internet, a caixa de saída faz a sincronização, encaminha para o receptor. Voltou à internet, então significa dizer que ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Tá ok? Então ele vai para itens enviados. Então a caixa de saída, nós podemos dizer que seria um local temporário.
certo? Você está com um probleminha de envio, né? E não tem, por exemplo, você quer ter a certeza que assim que resolver esse probleminha, você quer encaminhar aquele determinado e-mail. Então ele fica na caixa de saída, ok? Uma vez que você apertar o sincronismo para enviar e receber, voltou à internet, resolveu o teu problema, ele encaminha o e-mail para você. Uma coisa importante também, dependendo do provedor de serviço que você esteja trabalhando, né? Vai chegar um tal momento que a quantidade de e-mails, se você recebe muito e-mail, se você envia muito e-mail, vai ocupar, né, a sua conta de e-mail, certo? E aí o que acontece? Para novos e-mails que você encaminhar, ele não vai encaminhar e vai te dar um erro. Vai falar o seguinte, né, que você não tem espaço suficiente. Esses e-mails vão ser perdidos? Não. Esses e-mails também vão para a caixa de saída. Uma vez que você liberar mais espaço, aí você pode contratar o seu provedor de serviço ou você pode apagar os itens enviados e recebidos, né? Você vai dar mais espaço para a sua conta de e-mail, automaticamente que o Outlook entendendo, né, que você liberou espaço, ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados, tá? O que você precisa ficar ciente, ele é temporário, ok? Só que, uma vez que está na caixa de saída, não significa que o seu receptor, ele recebeu, né, este determinado e-mail, ok? Bom, lixeira e itens excluídos, tá ok? O que seria lixeira e itens excluídos? Pô, igual eu citei anteriormente, né? Estou encaminhando e-mail, mas não está indo, né? Ele está voltando porque a minha caixa de entrada, a minha itens enviados está lotado, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer liberar o espaço, né? Para que eu consiga enviar novos e-mails e para que eu consiga receber novos e-mails. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso excluir o e-mail. Só que quando eu excluo o e-mail, ele automaticamente vai para a lixeira. Para a lixeira. Assim como a lixeira do Windows, por exemplo, ela ocupa espaço. Não é porque você excluiu o e-mail, por exemplo, da caixa de entrada, ou você excluiu o e-mail de itens enviados, né, que ele vai sumir do seu Outlook. Você precisa entrar dentro de lixeira e entrar dentro de itens excluídos, né? E aí depende da versão que você esteja utilizando, vai ter essas duas nomenclaturas, mas a ideia principal é a mesma. Você limpa a sua lixeira, os seus itens excluídos, aí sim você está liberando espaço para o seu Outlook, para você enviar e receber e-mail. Uma vez que não foi feito isso, você não consegue, gente. Então não adianta só excluir um e-mail da caixa de entrada, excluir um e-mail de itens enviados, apagar todos os rascunhos. Eu preciso também limpar a lixeira, tá ok? Uma vez que você fez a limpeza da lixeira, ele vai liberar espaço para você receber novas informações, ok? Outra coisa muito importante, né, que cai também na parte de navegadores, né, mas assim como o Outlook cai também, que é o RSS Feeds. Lembra que eu falei para vocês, antigamente, se eu acesso, por exemplo, toda vez o site da LAC Concursos, certo? E aí eu sempre quero verificar concursos novos, né? Cursos novos, né? Editais novos, né? E isso, queira ou não, é um serviço manual, né? Por exemplo, todo santo dia eu vou lá, acesso o site da LAC Concursos. Eu não preciso, por exemplo, fazer isso no Outlook, nem no navegador, mas eu preciso fazer o quê? Um cadastro, uma configuração do RSS Feeds. O que acontece? Toda vez que surgir novas informações no site, ele encaminha um e-mail para mim e fala, ó, tem novo assunto, assina lá, concursos assim, assim, assado. Então ele te informa, você não tem o trabalho de entrar no site da LAC Concursos e verificar as informações se são novas, se são antigas, ou se você não teve nenhuma alteração. Então o RSS Feeds, ele é um processo de atualização automática. Ele te informa um recado, né? Ele é um informativo, fala o seguinte, você tem um novo edital, né? Então você vai lá verificar na íntegra o que seria esse edital, né? Qual a informação mais detalhada. Então ele é um alerta para você. Então gravem o RSS Feeds como um alerta, ok? Bom, spam e lixo eletrônico. Pode cair tanto no Outlook como pode cair na parte de segurança da informação. O que é spam ou lixo eletrônico? São e-mails não
desejados. Não desejados. Ok? O que seriam e-mails não desejados? Publicidade. Normalmente é publicidade, propaganda, né? A pessoa pega um banco de dados e encaminha 1000 e-mails, né? E aí o seu e-mail está naquele banco de dados, logicamente que você vai receber, né? Mas o próprio Outlook ele já tem um filtro, né? Ele já tem uma política, né, de recebimento de e-mails. Ele já identifica que aquele conteúdo, né, seria publicitário, ele já encaminha para spam. Tá? Vai acontecer, gente, por exemplo, você está fazendo digamos, um tratado comercial, por exemplo, né? Vai acontecer o seguinte, pode até ser uma questão de concurso público. O atendente fala o seguinte: eu já encaminhei para o senhor, professor João Kleber, o orçamento tal, né? Só que você vai na caixa de entrada e não recebeu, né? E aí você liga para a atendente e fala assim: não, eu já enviei para o senhor, já está nos itens enviados, né, do meu Outlook. E aí você fala assim: mas por que eu não recebi? Porque pode ser que o Outlook entenda que aquilo seja um spam ou um lixo eletrônico, certo? Então você sempre tem que olhar tanto a caixa de entrada quanto o spam ou o lixo eletrônico, tá ok? Então, conteúdos publicitários, normalmente ele não deixa na caixa de entrada, ele manda para spam. Então, fiquem atentos que isso pode cair em concurso público, beleza? Então, entendemos a sua estrutura: caixa de entrada, recebimento de e-mail, enviados, que você enviou e chegou no seu emissor, tanto o emissor quanto o receptor tem acesso a esse e-mail. Rascunho, está redigindo, está em construção. O receptor não teve acesso ainda a este e-mail. Caixa de saída, você já encaminhou, ele já deixou de ser um rascunho, mas o receptor não teve acesso, né? Seja problema de internet, seja porque o seu e-mail está com a quantidade máxima, né? Assim que resolver esse determinado problema, o seu receptor vai ter acesso ao e-mail. Lixeiras e itens excluídos. Mesmo que você apague da caixa de entrada, mesmo que você apague o spam, ele vai para itens excluídos. Significa dizer que o quê? Itens excluídos ou lixeira ocupa espaço, ok? RS Feeds, né? É um alerta, né? Ele, queira ou não, automatizou, né, os processos de atualizações de informações de determinado domínio, de determinado site, beleza? Spam e lixo eletrônico. Essa nomenclatura, né, ele traz a referência sobre e-mails publicitários com fins comerciais, tá ok? E temos que ficar atento. Às vezes algum e-mail, né, o próprio Outlook entende que aquilo tem algo publicitário, não deixa na caixa de entrada, vai deixar para onde? No spam. Ok? Então, sempre criem o hábito de utilizar tanto a caixa de entrada quanto o spam. E isso seria a estrutura, tá ok? Quando eu vou enviar um e-mail, né? Tenho 3 opções, tá, gente? Para, CC, CCO, tá ok? Então, para que serve o para? O para é o destinatário. Destinatário. O cara que vai receber o e-mail. Tá ok? Mas o que seria CC? Imagine só que eu tenho que encaminhar, por exemplo, um e-mail para o meu chefe, né? E eu tenho que criar uma cópia para o técnico que trabalha comigo. Porque se o meu chefe não vê o e-mail, o técnico que trabalha comigo ele tem que estar atento, né, que aquela informação é importante, que aquela informação tem que estar em andamento, certo? Então, o que eu crio? Eu crio uma cópia. Então, com cópia. Uma coisa legal que já caiu em concurso público. Quando eu coloco com cópia, certo? Eu vou encaminhar e-mail para o meu chefe e para o técnico. Então, tanto o meu chefe vê que o técnico recebeu o mesmo e-mail, tanto o técnico vê que o chefe também recebeu aquele e-mail. Então, com cópia, fica visível. Vou ter que colocar aqui, ó, para todos. Para todos. Ok? CCO também é com cópia. Mas, professor, então qual que é a diferença? Só que oculta. Com cópia oculta. Então,
fazendo uma analogia, aqui tanto o meu chefe quanto o técnico consegue visualizar a mesma informação e consegue visualizar até os seus próprios contatos, certo? Seus próprios e-mails. Quando eu, por exemplo, mando um e-mail para o meu chefe, mas eu coloco, por exemplo... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024-2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.